Bom dia, bom dia, bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e também, né, quem sabe aí pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pela tua presença, pela tua companhia aqui juntinho com a gente. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim e hoje, já no clima de sextou, a gente tem a agenda cultural contando tudo sobre as prévias, né, carnavalescas aqui do nosso estado e também vamos falar sobre um assunto bastante interessante que é jejum intermitente. Carnaval tá chegando, a galera fica aí, né, fazendo essas dietas loucas, mas tem que ter muito cuidado, tá, gente, para não afetar a saúde. Muita coisa boa no programa de hoje e eu conto com você, então não sai daí, o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí por todas as nossas plataformas, por todas as, enfim, as mídias, né, que nos divulgam. Muito obrigada mesmo, lembrando a você das nossas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, no YouTube e no Facebook como TV Mar Canal 25, super fácil, você só coloca lá o nosso nome que você consegue nos achar. E tem também, né, o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar com a gente, mandar mensagens mais diretas aqui para a nossa produção, tá? Estamos aguardando aí pelo teu retorno. Vamos embora começar o dia que hoje tem muita coisa, gente, tá bom demais o programa. Começar com informação, olha só, carnaval está chegando e tem muita gente que para ficar com o corpo perfeito entra em dietas loucas, faz jejuns, para de comer, enfim, acaba até colocando a própria saúde em risco, né? E um dos métodos mais famosos, né, que a gente tem escutado muito aí o pessoal falar, é o jejum intermitente. Vamos aprender mais sobre ele. Quem está aqui para conversar com a gente sobre esse tema é a nutricionista Aline Martins. Muito bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Muito obrigada e bom dia a todos. Vamos começar então explicando o que é o tal famoso jejum intermitente, Aline. Então, realmente, como você iniciou a fala, é algo que está na moda, né? As pessoas têm feito e têm feito de uma forma que realmente pode comprometer a saúde. Então, o que seria esse jejum intermitente? Na verdade, é um procedimento severo, onde tem uma baixa das necessidades de 75% a 90% do que o corpo necessita. Então, daí a gente já consegue entender o quão restrito é e o risco dessa deficiência nutricional. É bem verdade também que é um procedimento que a gente pode fazer, pode utilizar. Porém, tem que ter o acompanhamento de um profissional, é necessário que isso seja acompanhado, observar o perfil daquele paciente e realmente ver se esse paciente necessita. A gente pode dizer que 90% dos casos das pessoas que fazem, elas não estão com aquela necessidade de fazer esse jejum intermitente. Então, aí é que mora o perigo. Era isso que eu ia falar, né? A gente vê de ambos os lados. Tem gente que diz que é bom, tem gente que diz que é ruim. E tem gente também até que diz que não é para ser feito em hipótese alguma. E aí eu queria que a gente tentasse entender cada um desses lados, né? O porquê que ele é bom, então quais são as vantagens, quais são os benefícios. Por que ele é ruim, quais seriam as desvantagens do jejum intermitente. E tem casos em que ele não deve ser realizado porque ele pode causar, não sei, alguma deficiência, alguma baixa nutricional em algum paciente. Vamos lá. A gente pode explicar o jejum por etapas. Existem estudos científicos que comprovam realmente resultados nessas pessoas. No consultório, eu até faço essa prática, depois de avaliar bastante. Existem dietas que são feitas em pacientes, que o paciente vem ali perdendo, alcança, mas no finalzinho ele passa a não alcançar o seu objetivo, ele passa de perder peso, que a gente chama de efeito platô. Quando aquele paciente ele chega em um momento que ele não mais consegue diminuir o peso. Então, nesse caso, a orientação é que se faça sim o procedimento. Agora, lembrando que para isso ser saudável, tem que ser de 4 semanas a 12 meses. E tem pessoas que vivem desse procedimento. Os nossos ancestrais, eles faziam um pouco disso, né? Quando eles caçavam, eles comiam e depois só ia comer novamente quando conseguia alimento. Então, as pessoas associam muito a esse passado. Porém, ali era uma condição, não tinha outra condição. Hoje, não. A gente sabe que tem outras formas, né, de se alimentar. Então, para esses pacientes que têm esse efeito platô, a gente utiliza, mas tem que utilizar dentro de um protocolo organizado. Como seria esse protocolo? Existem 3 grupos, que é o jejum em dias alternados, o jejum de 24 horas e o jejum com restrição de horas.
Como seria esse jejum em dias alternados? Então, um dia, aquele paciente, ele se alimenta normalmente, 6 refeições. No outro dia, ele escolhe um horário que ele queira fazer a alimentação. Pode ser um almoço, um jantar, o horário que ele preferir. Aí ele só come uma alimentação. Tá. Aí no outro dia, ele volta a se alimentar normalmente, 6 refeições, de acordo com o nutricionista, passar ali aquele procedimento. Esse seria o jejum em dias alternados. Já o jejum em 24 horas é aquele jejum onde o paciente ele não se alimenta durante 24 horas. Ou seja, comi no almoço hoje, só vou comer novamente no almoço de amanhã. Ah, mas pode ficar totalmente sem comer? Não. Existem algumas coisas que são liberadas, né? Os chás são liberados, água é liberado, alguns pacientes café. Agora, lembrando que tudo isso sem açúcar, sem adoçante e principalmente sem carboidrato e sem proteína e sem lipídios, sem os macronutrientes. Tá. Então, é liberado. E aí também tem o jejum com restrição de horas, que esse é o que eu uso, eu faço esse protocolo e realmente é algo que eu vejo que dá certo. Que é quando o paciente, pode ser de 12 a 16, o paciente ele passa 12 horas em jejum e 12 horas se alimentando. E aí o procedimento que eu faço durante essas 12 horas é diminuir a quantidade de carboidrato que esse paciente está se alimentando. A gente aumenta um pouquinho ali na proteína e mais um pouquinho no lipídio. E o de 16 horas são 16 horas sem se alimentar e 8 horas se alimentando. Nessas horas que você tem que se alimentar, tem que seguir aquele protocolo de 3 em 3 horas? Pode seguir e tem profissionais que não colocam nesse procedimento. Isso aí vai depender do profissional, do quanto que aquele paciente ele vai resistir ou quanto aquele paciente necessita. Tá. Eu particularmente faço. E quando a gente fala em jejum no sentido geral, a menor parte dos pacientes necessitam. Então, eu acredito, né, e acho que todos da área da saúde, que a melhor forma da gente fazer uma dieta é aquela que a gente educa. Então, comer de 3 em 3 horas, né? Apesar de muitos profissionais falarem que isso está antigo, mas é a forma mais adequada. Então, em alguns casos, a gente faz esse procedimento, mas ele não pode viver naquele estilo. O estilo adequado é realmente a educação alimentar. Tá. O protocolo coma, pare e coma seria aquele primeiro que você falou? O primeiro, em dias alternados, Isso. ele só come uma refeição no dia. Ele só come uma refeição no no dia. Ele escolhe a refeição que ele vai comer e no outro dia ele começa a comer normalmente. Então seria esse ou O não? alternado. Esse coma, pare, coma. Não, eu gosto bastante do procedimento e vejo mais resultado nas pesquisas científicas no de 12 em 12 horas, né? 12 horas de jejum, 12 horas se alimentando, ou 16 horas jejuando e 8 horas se alimentando. E acho que para o corpo esse é mais adequado, porque o paciente ele se alimenta, ele não passa pelo aquele processo de tanto tempo naquela cadeia ali sem se alimentar. Tá. Passar muito tempo sem se alimentar, né? Quando as pessoas fazem por elas mesmas esses jejuns, pode causar algum distúrbio alimentar? Tem essa necessidade de se fazer esse alerta? Sim, inclusive pessoas que têm um diagnóstico já de distúrbio alimentar não pode fazer jejum. Tá. A gestante não pode fazer jejum. A criança também não pode fazer jejum. Alguns casos de atletas que estão em hipertrofia também não podem fazer jejum. Então, tem os casos, as pessoas que têm gastrite também não devem fazer jejum. Então, esses casos são proibidos. E o fazer esse jejum sem um acompanhamento corre um risco muito grande de ter uma deficiência, inclusive o aumento de peso, porque passa aquele tempo sem se alimentar e mais na frente ali ele vai compensar. Então é um risco também que tem para aquele paciente. Tem diferença entre jejum para homem e jejum para mulher? Não, os protocolos... Age diferente no corpo? Os protocolos, eles são os mesmos. A gente falou do que é negativo, né? Mas Isso. a gente também pode falar do que é positivo. Então, tem muitos casos onde esse paciente, ele passa a diminuir a insulina, onde esse paciente começa a limitar melhor o cérebro, concentração é muito associada. Então, são pontos positivos, sem contar a queima de gordura, a oxidação que acontece ali. Então, tem também os pontos positivos, né? Sim. E aí, quando a gente fala de jejum, a gente associa também a uma dieta chamada dieta cetogênica, que as pessoas fazem muito jejum junto com ela. Que nessa dieta cetogênica, o fígado, ele converte ácido graxo em corpos cetônicos, por isso o nome dieta cetogênica. O que é que esses corpos cetônicos eles fazem? Isso. Eles mandam informação para o cérebro, substâncias positivas que o corpo fica com a energia que necessita. É por isso que se queima
essa gordura e causa aí o emagrecimento. Então, realmente, o jejum ele pode ajudar a emagrecer? Ele pode ajudar a emagrecer, agora precisa estar dentro de um protocolo, sendo acompanhado na volta a se alimentar com alimentos nutritivos, tirar alguns tipos de alimentos como carboidrato simples, Sim. não pode ter nessa alimentação, senão quando terminar o jejum que voltar, não vai fazer tanto aquele efeito. Então, realmente tem que procurar os alimentos que tenham qualidades nutricionais para que esse jejum ele realmente funcione. E tem riscos? Pressão pode baixar, não sei, glicose pode aumentar, não sei como é que funciona. Sim, para as pessoas que já têm diabetes, por exemplo, né? Não é muito bem-vindo, porque essas pessoas elas já tomam hipoglicemiantes, medicamentos, fármacos que baixam aí essa quantidade de glicose. Então, se essa pessoa ela fica sem se alimentar, ela corre um risco de óbito, de falecer. A mesma coisa para a pressão. Então, patologias elas não são indicadas. E realmente, como eu falei lá no início, o efeito platô, né, quando aquela pessoa já não consegue mais fazer aquele procedimento, realmente é o mais indicado. E vamos reforçar então, quem é que não pode? Quem é que está nos grupos de risco? Então, crianças, idosos, gestantes, pessoas que já teve problema com distúrbio alimentar, pessoas que têm gastrite. Então, essas pessoas estão correndo um risco muito grande se fizer esse tipo de procedimento, mano. Tá. E aí, para a gente fechar, vamos falar então uma mensagem para o pessoal de casa sobre essas dietas loucas aí que pode ser que tenha muita gente aí querendo fazer ou até mesmo já fazendo, né? Agora que o carnaval está chegando. Acho que mais do que fazer dieta, gente, é bom você curtir, aproveitar a folia com saúde, né, Aline? É verdade, a gente entende, né, essa luta aí de colocar o biquíni, de estar bem ali naquela roupinha mais curtinha que mostra o corpo nessa época, mas o importante é se alimentar bem. Existem vários procedimentos aí, como os sucos, que estão ricos aí em nutrientes, e são chamados detox, que ajuda a diminuir um pouquinho esses inchaços quando está numa restrição. Diminuir sim a alimentação, mas com cuidado, procurar um nutricionista que te acompanhe e curtir aí a folia sem ficar doente, porque se fizer jejum de uma forma inadequada, corre um risco muito grande de ficar doente e não curtir o carnaval. É verdade. Hidratação é importante, né? Importantíssimo. A água, ela é um alimento regulador, de função reguladora, então a gente tem que estar sempre repondo. Não adianta esquecer de tomar água o dia inteiro e chegar lá na frente do dia tomar os 2 litros de água preconizado aí na pirâmide alimentar. Então tem que ser um copinho a cada 1 hora. Ajuda a manter o corpo, ajuda a fazer todas as funções metabólicas que a gente necessita. Muito bem. E quem tiver mais dúvidas, como é que pode fazer? Como é que pode entrar em contato? Pode entrar em contato, nutrialinemartins.mcz, pelo Instagram e pelo contato 99909-5744. Muito bem. Muito Adorei. obrigada. Muito obrigada, Manu. Muito bom ter obrigada você a todos. aqui, viu? Tá, bom dia pra você. Bom dia, gente. Você que está aqui ó, ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. No próximo bloco tem agenda cultural, tá? Para a gente ficar muito bem informado do que vai acontecer no final de semana aqui na nossa capital alagoana e também no interior. Volto já.